Bom dia a todos, queridos e amados alunos da primeira série. Hoje trabalharemos então filosofia, especificamente o capítulo 7, que tem como título O Ser Humano como Indivíduo e Ser Social. Bom, nesse caso vamos trabalhar com três filósofos que vão trabalhar com essa temática de indivíduo e individualidade. E o primeiro tópico do capítulo 7, ele vai trazer aí para nós o ser humano como um indivíduo. E aí vamos trabalhar justamente com o filósofo inglês, chamado John Locke, que ele é considerado como o pai do liberalismo, considerado também um dos mais importantes, representantes do empirismo britânico e um dos principais teóricos do contrato social, onde em vida defendia a liberdade e a tolerância religiosa. Uma das obras mais destacadas de John Locke é intitulada de Segundo Tratado sobre o Governo Civil. Nesta obra, ele vai defender que o estado de natureza não poderia ser uma guerra de todos contra todos. Nesse caso, não existiria uma forma de subordinação, muito pelo contrário, os seres humanos, os homens como um todo, seriam livres, seriam iguais e gozariam de todos os direitos naturais. Professor, quais são esses direitos naturais? Vida, liberdade, igualdade, felicidade, propriedade privada. Professor, mas propriedade privada nesse caso não geraria a ideia de desigualdade social? Bom, mas no caso de John Locke, ele fala que a propriedade privada ela é originada do trabalho e o trabalho ele também é considerado um direito natural. Tá bom, meninos? Aí chama atenção também que essa ideia de estado de natureza também foi trabalhada por Thomas Hobbes no livro O Leviatã. Ele fala que no estado de natureza os homens são maus por natureza, porque os homens podem todas as coisas e fazem de tudo para poder alcançá-las, ou seja, atos ilícitos, atos imorais. Não é à toa que ao falar de Thomas Hobbes, sempre lembramos daquela frase, a sua máxima, né? O homem é o lobo do próprio homem, onde ele fala que os homens aí vivem um caos, em uma eterna violência. Voltando para Locke, nós vamos verificar que o governo para ele é um resultado do consentimento livre dos indivíduos. E aí, nesse caso, quando ele fala sobre isso, cai no conceito de individualismo, que como tendência filosófica defende a supremacia dos direitos individuais sobre os direitos, tanto da sociedade quanto do Estado. Nesse caso, quando ele fala na questão do individualismo, nós temos que trabalhar com a questão do conceito também de indivíduo, que é uma unidade elementar de um determinado sistema. E o indivíduo, como unidade elementar, ele é diferente porque, afinal de contas, meninos, ele possui suas particularidades, especificidades e capacidade. E aí chama a atenção que, nesse caso, ele vai falar sobre sentidos do individualismo. Um sentido negativo e positivo. Ele fala que, em relação ao sentido negativo, o indivíduo ele é como um ato social. Ele é como se fosse uma ilha. Porque, nesse caso, ele fala que o indivíduo não entende que tudo que se tem se deve também à sociedade, ou seja, ele é muito egoísta. O sentido positivo do individualismo, ele trabalha com o conceito de pessoa, ou seja, um indivíduo que possui as suas próprias convicções, suas próprias ideias, o seu próprio estilo, e é independente, das outras pessoas. Existem também dois sentidos para o termo coletivismo. Nesse caso, o coletivismo deve ser entendido, meninos, como um elemento cultural básico da natureza humana, inverso, claro, oposto ao individualismo. O sentido negativo do coletivismo, ele fala que seria no caso de um sinônimo de destruição, ou seja, a destruição do quê? Do individualismo, e de suas particularidades. Qual seria o sentido positivo do termo coletivismo? Nesse caso, seria uma preocupação com a solidariedade básica, ou seja, com uma ideia de comunidade. Tá bom, meninos? E aí, nesse caso, nós temos aí, então, a primeira questão, que fala o seguinte: até que ponto a liberdade, a igualdade e o individualismo conseguem andar juntos num sistema econômico capitalista? Nesse caso, eu pediria de maneira bastante gentil que vocês pudessem, tá bom, responder no caderno e depois me enviariam, tá bom, menino? Depois dê uma pausa, pensem, reflitam e, claro, me respondam. Prosseguindo, nós vamos falar agora sobre Karl Marx, onde o item é intitulado de O Ser Humano como um Ser Social. Nesse caso, meninos, chama a atenção que para Marx o indivíduo era uma coisa desprezível e insignificante aos olhos da nação. Ele fala que o indivíduo não possuía sequer uma função na evolução da história. Olha só como ele era tão pesado em relação a isso. De acordo com Marx,
a história caminha por conta própria, pois as forças produtivas materiais progridem independentemente, sem nenhuma relação com os desejos e vontades do indivíduo. Ou seja, nesse caso, ele está falando sobre aquilo que ele defendeu em vida, que é o famoso marxismo, ou também conhecido como materialismo histórico, né? Onde ele vai falar sobre luta de classe, sobre modo de produção, mais-valia e por aí vai. Ou seja, nesse caso, quando ele vai falar sobre a questão do individualismo, ele está falando que, em outras palavras, a noção de indivíduo para ele, para Marx, já é uma consequência da realidade econômica que é orientada, como no tempo dele, né, pela burguesia, que era dona dos meios de produção. A qual ele fala que essa mesma burguesia, a classe dominante, ela vai usar o conceito de individualismo para justificar o seu controle, a alienação e, principalmente, claro, a dominação sobre os operários, tá bom? Então, depois de falar sobre Karl Marx, vocês têm aqui uma segunda questão que diz o seguinte: como o conceito marxista de luta de classe poderia ser relacionado com a questão do individualismo? Então, nesse caso aí, mais uma vez eu indico para vocês, dê uma pausa, respondam no caderno e depois me enviem, tá, meninos? Eu só falo isso para bem de vocês, tá? Bom, aí nós temos então a figura de Gilles Lipovetsky, tá bom? É um francês, é um filósofo, tá bom, queridos? E aí chama a atenção que ele vai justamente, né, trabalhar com a questão também do individualismo, tá ok? Ele tem uma obra chamada A Era do Vazio. Ele vai dissertar que, olha que só interessante, que quanto mais o Estado moderno centraliza o poder em si mesmo, mais cria distância entre ele e o indivíduo. Olha que impactante até, né? Ele se destaca, no caso Gilles, pela abrangência de suas análises, que cruzam a realidade, passando pelas necessidades mais fundamentais das pessoas. As conclusões desse filósofo estão longe de serem desligadas da vida, muito pelo contrário. As suas conclusões descrevem sobre inúmeras questões presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, de maneira bastante objetiva e acessível. Ok? E aí chama a atenção que nesse caso ele vai trabalhar sobre a questão da crise de representação, que também pode ser chamada de crise de representatividade, onde fala que onde muitos indivíduos não se sentem mais representados pelas classes políticas de seu país, acarretando o enfraquecimento do sentimento de comunidade, gerando uma nova forma de individualismo, ou seja, muito comum no nosso país, né? Haja visto, né, o povo aí viver uma polaridade entre esquerda e direita. Isso é muito comum, isso é bem atual nos dias de hoje, tá bom? E aí ele vai justamente trabalhar com essa ideia de conceito do individualismo. Esse conceito é muito frequente, né? E no caso de Gilles, ele vai associar a questão do egoísmo. Só que, claro, no início, depois ele vai dizer que, embora sinônimos, né, existem as suas respectivas diferenças. Ele fala que a questão do individualismo responde à sua nova configuração dos valores modernos, que coloca a soberania do indivíduo em relação a si mesmo, em relação às leis. Para ele, o indivíduo significa o princípio segundo a qual um é reconhecido como livre e semelhante aos outros. Ele, o indivíduo, é o legislador da sua própria vida. Ele, o indivíduo, organiza sua vida. Ele, o indivíduo, conduz sua vida livremente, organizando-a em sociedade. Nessa perspectiva, Gilles fala que o individualismo não significa egoísmo, significa liberdade. E como eu falei para vocês no início, a ideia de individualismo lembra para nós uma ideia de egoísmo. Mas se nós entendemos muito bem a filosofia dele, vai cair numa ideia de liberdade, justamente pela autonomia do indivíduo em relação às suas ações, tá ok? Prosseguindo um pouco mais, vamos verificar justamente que ele vai falar sobre essa questão do espaço público e privado. Ele fala que nesse caso as pessoas estão justamente se expondo demais, expondo sua intimidade por meio da internet, por meio de redes sociais, por exemplo, e reality shows, né, como Big Brother Brasil, né, como muitas pessoas estão acompanhando em função dessa quarentena. E ele fala que essa questão, ela praticamente exibe para nós uma supervalorização do indivíduo. Ele fala sobre a questão do seja você mesmo. Essa questão do seja você mesmo é justamente pelo fato de que o homem procura aproveitar a vida ao máximo, mesmo que desregradamente. Bom, o penúltimo item aí colocado já até de maneira antecipada é a cultura pós-moderna. É destacada justamente pelo aumento do individualismo.
por exemplo, para vocês, né? Adquirir uma casa, um carro, ter uma boa escola, frequentar e por aí vai, né? Ou seja, o consumo de bens básicos levam ao grande direito da modernidade, a felicidade. Não é ruim você consumir, não é ruim você comprar. Agora a questão é, a maneira como você vai comprar e a maneira daquilo que você compra você vai se exibir, ao ponto, claro, de gerar aí mais desigualdade social. Ele fala que nesse caso, um consumo indiscriminado, ele nesse momento, quando você compra um carro, uma casa, compra aparelhos eletroeletrônicos, ele fala que muitas vezes nós estamos comprando sem ter uma noção crítica daquilo que realmente nós estamos adquirindo. Consequentemente, demonstra nisso os nossos desejos individualistas, né? O nosso egoísmo. O filósofo Gilles Lipovetsky vai então dizer para nós, finalizando o conteúdo, sobre a época hipermoderna. Nesse caso, ele fala que ela é caracterizada pelo aprofundamento da economia de mercado, pela revolução tecnológica que invade o nosso dia a dia e pela autonomia individual sem precedentes na história. Tá ok, meninos? Então, para finalizar, nós temos uma terceira questão, que fala o seguinte: comente a crise de representatividade e a exposição do espaço privado em nosso país atualmente. Depois dei uma pausa, respondo no caderno e me envie. Aqui está um roteiro de estudos, tá bom? Referente ao capítulo 7. Nesta segunda-feira vocês justamente farão essa atividade, né? E aí vão me entregar por e-mail ou até mesmo pelo WhatsApp, no privado, tá ok, queridos? Para ser um pouco mais prático, mas aí fica a escolha de vocês. E na terça-feira eu queria que vocês pudessem, embora seja feriado, pudessem treinar justamente, né, a atividade correspondente ao capítulo 7 do livro Sais, páginas 58 e 59. Desde já um abraço a todos, saudades imensas de todos vocês. Abraço, Nicolás! Tchau, irmão!